Não estranho o título desta mensagem, mas muitas coisas aconteceram num dia de sábado, agitando o dia que os judeus guardavam como prescrição da lei, o sábado, o sétimo dia, para santificar o Senhor, e eles não entenderam muito o espírito desta lei, e eles não faziam absolutamente nada no dia do sábado. Fiquei num hotel em Jerusalém, e eu me arrependi de não ter feito um vídeo. Em nosso hotel, com 5 andares, quando chegou na sexta-feira, a partir das 18 horas, o elevador foi programado para parar em todos os andares, porque o judeu não aperta sequer o botão do elevador no dia do sábado. Eu fiquei pensando num prédio com 29, 30, 40 andares, ter que parar em todos eles. O prédio era pequeno do hotel, mas causou um grande transtorno, principalmente quem estava no quarto andar, tendo que descer, tendo que subir, e o elevador, andar por andar, parando no automático, porque sequer eles podem apertar o teclado do elevador, indicando o andar que eles vão descer. É interessante como que eles guardam isso. No calendário judaico, o sábado é algo importantíssimo, considerado de extrema relevância, principalmente para os judeus ortodoxos. Mas eu preciso dizer aos irmãos que em Tel Aviv, em Jerusalém, há jogos de futebol no dia de sábado. Nem todos estão mais debaixo desta lei. E é muito contraditório do ponto de vista da religiosidade deles perceber isto. Boa parte dos israelenses ou dos judeus não guardam mais o sábado, e muitos atuam naturalmente nas suas atividades, e isso gera um desconforto muito grande com a parte mais ortodoxa do judaísmo, que não vê naturalmente com bons olhos alguém jogar uma partida de futebol no dia do sábado. Há estádios de futebol em Jerusalém, Tel Aviv, em muitos lugares, e o futebol de Israel é péssimo. Eles não são bons nesta arte do futebol, mas eles praticam juntamente com outros esportes que são bons. Mas neste quesito, o texto bíblico, a cura de um paralítico, João no capítulo 5, nos mostra uma agitação, uma pequena agitação no ambiente em que eu estive presente, e trago algumas imagens para os irmãos, para que os irmãos entendam o contexto geográfico, o local exato da realização desta cura. Abra sua Bíblia, João no capítulo 5. João no capítulo 5, nós faremos a leitura até o verso de número 9. João no capítulo 5, até o verso de número 9. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. E então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era um dia de sábado. Justifica aqui esse tema, esta agitação provocada por Jesus num dia muito especial para eles. Eu quero, com algumas fotografias, poucas, não há muito tempo para estar expondo muita coisa, mas aquilo que eu considerei básico para o entendimento deste local, que nós encontramos o local exato da realização desta cura. Nós temos aqui aquela escadaria que desce para perceber todo o ambiente em que se passou esta cura.
principalmente, pode voltar, principalmente da escada para baixo, o tanque está aqui embaixo, e essa parte aqui é uma parte que é um complemento de civilizações posteriores ao primeiro século, no momento da cura. Nós descemos por esta escadaria e daqui nós podemos avistar todo o ambiente, que alguns vão dizer que naquela época era de aproximadamente 5.000 metros quadrados, o local exato do tanque e daquilo que estava nessa parte. Esta parte está próximo ao Templo de Jerusalém, às muralhas de Jerusalém, mas ela está numa parte mais afastada, perto da área da Via Dolorosa, considerada pela tradição o local onde Jesus passou. Pode passar, irmã, por favor. Nós temos aqui uma vista também panorâmica do tanque de Betesda, que está exatamente ali embaixo. Eu não sei se os irmãos estão percebendo. Aqui, eu estou aqui com uma luminosidade vermelha, com um laser. Aqui embaixo, nós temos aproximadamente aí talvez 30 metros, 20 a 30 metros, que é o local onde Jesus pôde realizar o milagre. Aqui nós temos na parte de cima civilizações posteriores, provavelmente da Idade Média, de um templo da Idade Média. Mas aí nós iremos nos aproximar, pode passar, irmã Renata, deste local. Nós temos passagens que foram construídas posteriormente, dando acesso aos locais daquele local, que era um local de muita transição, porque muita gente que ia para Jerusalém deveria passar por este local. Então nós temos aqui, este local aqui é um local que está fechado, está vedado tanto para a esquerda, para a direita ele está aberto, e há um túnel em que você desce, e da nossa caravana, só eu que pelo menos percebi que eu desci bem lá embaixo, onde provavelmente estariam a fonte da água, em que essa água ela era de alguma maneira bombeada, jogada para cima, para provocar o agito da água que curava as pessoas. Isto é uma possibilidade. Isto é uma possibilidade da interpretação da qual esta água, sendo agitada, levava a cura para as pessoas. Mas nós temos, conforme o texto bíblico, em colchete, a versão de que o anjo era que balançava, que fazia com que houvesse a cura. Pode passar, irmã? Aqui nós nos aproximamos, e aí eu preciso explicar para o irmão uma coisa. Ali exatamente onde está a iluminação vermelha aqui, a partir do laser, o local onde Jesus realizou a cura. E aí você pergunta, o que nós temos em cima desse local? Nós temos construções em cima de construções. Nós temos civilizações em cima de civilizações. Para que o irmão entenda, isto inclusive é comum hoje. Quando há a realização de algum milagre, geralmente aquele milagre se torna um lugar de culto. Em geral, quando há um milagre, este milagre ele é reservado e ele é tido como local sagrado pelo fato de haver cura. Já naquela época se pensava que aquele lugar era um lugar santo, em que pessoas de muitos lugares fora de Jerusalém se dirigiam até este tanque para que fossem curados. Naturalmente, este lugar que era considerado sagrado foi objeto de guerras, foi objeto de terremotos, foi objeto da ação do tempo, e uma civilização em cima de uma outra civilização. O que aconteceu? Este arco aqui é do quarto século, na época de Constantino, em que foi construído em cima de uma área do tanque de Siloé. Nós temos esta parte aqui, que é a parte do quarto século. Pode passar, minha irmã. E aí o irmão pode ter uma visão exata do tanque de Siloé, onde está aquela escada ali. Essa parte aqui, o primeiro tanque e o segundo tanque nós vamos ver numa outra imagem. E aqui em cima você tem a parte nova de Jerusalém, a parte atual. Os vizinhos, as pessoas que moram aqui, elas estão de frente de um dos lugares mais belos, mais importantes da Bíblia do Novo Testamento, que é o lugar que Jesus realizou esta cura. A vida em Jerusalém, ela se processa normalmente. E aqui nós temos então a parte de Jerusalém nova. Mas eu também preciso dizer uma coisa para o irmão. Aqui nós temos este tanque à profundidade.
Essa quantidade de terra que nós temos aqui, de concreto, é exatamente uma civilização em cima de uma outra civilização. Até o século XIX não havia esta escavação. Foi no século XIX que um arqueólogo começou então a escavar e a perceber que ali havia um tesouro, uma civilização enterrada. E ao se perceber, chegou-se ao quarto século. E nas escavações posteriores, chegou-se exatamente ao lugar onde Jesus teria feito o milagre da cura deste paralítico. Pode passar, minha irmã? Aqui nós temos o local de acesso, são 2 tanques. Este tanque, um tanque menor, que poderia ser dedicado para o judeu no seu banho ritual. Eu falei isso pela manhã. Em volta do templo de Jerusalém, das muralhas de Jerusalém, muitos tanques, inúmeros tanques, porque eles se banhavam, eles tomavam banho, eles se purificavam. E provavelmente este tanque, ele servia para aquilo que os judeus denominavam mikvê, que é o dia da purificação. E eles então eles se mergulhavam neste tanque para que eles pudessem se purificar e se dirigirem ao templo. E temos aqui o segundo, pode passar, minha irmã, que seria o local, uma piscina, porque a palavra que nós encontramos na Bíblia no grego dá a entender piscina e não tanque. Uma verdadeira piscina em que as pessoas entravam e ali elas esperavam o agitar da água para que elas pudessem ser curadas. Aqui é o espaço, lá no fundo desta escavação, que Jesus curou este paralítico. Eu acho que terminou. Temos mais slide, irmã? Não. Veja o texto bíblico, me acompanhe então no capítulo 5 de João. Nós temos inclusive neste local, e eu não mostrei uma fotografia, uma igreja de Santa Ana, que é uma igreja católica romana, com administração francesa. Naquele local nós entramos nesta igreja, uma igreja muito simples, ela está sob domínio francês, mas também de uma riqueza muito grande. E esta localidade, ela está num bairro muçulmano, interessante, da cidade velha de Jerusalém, próximo ao Portão dos Leões. Essa igreja foi construída em 1131 e 1138. O irmão pode perceber que civilizações em cima de civilizações, e a arqueologia tem exatamente um dos seus objetivos, descobrir aquilo que a história nos conta. E através da sua metodologia, do seu objeto de estudo, a arqueologia, ela tem como objetivo exatamente identificar estas civilizações perdidas através dos artefatos, dos metais, através do ferro, através das moedas e através de tantos outros objetos, barcos inclusive, que faziam parte do mundo antigo. Só neste tanque de Siloé nós temos pelo menos aí 3 ou 4 civilizações. E é nesse contexto que Jesus então se aproxima daquele homem, diante daquele reservatório de água, que servia para coletar água naquele tempo, mas também servia para o ritual judaico, como eu disse. E Jesus então se encontra com esse homem que estava há 38 anos, enfermo, doente, numa maca, e ele então vai realizar esta cura. É interessante que no capítulo 2 de João, veja o capítulo 2 de João, eu fiz esta citação pela manhã, veja o capítulo 2 de João, do verso 13, pela manhã eu citei, Jesus purifica o templo. Eu falei pela manhã, quando Jesus expulsa os cambistas ou os mercadores, e o seu foco está no templo, dizendo, a minha casa será chamada casa de oração. E Jesus então continua o seu ministério, e ele chega no capítulo 5, e o seu foco já não é o templo. O seu foco é uma temporalidade, é um dia específico. Aquilo que eles guardavam tanto e aquilo que eles primavam tanto, como que se guardassem o sábado, eles estariam sim guardando toda a lei, naturalmente com outros mandamentos que em conjunto eles agradariam ao Senhor. E tanto é que Jesus fala, não adianta descumprir não adianta cumprir um e descumprir outro, é melhor que se cumpra todos.
E Jesus então adverte neste sentido. E Jesus então no capítulo 5, ele vai falar sobre o sábado e vai dizer a importância do sábado para o homem, em outro texto que eu estarei dizendo para o irmão. Betesda significa lugar da misericórdia, exatamente porque havia uma tradição que neste lugar as pessoas eram curadas. O irmão pode ver no texto, veja na sua Bíblia, João capítulo de número 5, o verso de número 4 está em colchetes. Eu já preciso explicar isso para o irmão. Quantos tem na sua Bíblia em colchetes o verso de número 4? Eu acho que a maioria. Se alguém tem celular, talvez não tenha colchete, não sei, eu não observei. Pode ser que tenha. Alguém que tem o celular tem colchete na sua versão? Não tem? Tem, lá em cima tem, pode baixar a mão, Deus abençoe, meu irmão. Esta expressão em colchete, ela não existe, ela não consta nos manuscritos mais originais, nos mais antigos. Por quê? Provavelmente, segundo os exegetas, segundo os intérpretes da palavra de Deus, esta parte, esta perícope, conforme diz o pastor Jair, este pedaço de texto aqui, ela significa que foi colocada posteriormente através de um copista tardio. Alguém, posteriormente ao fato, em um dos manuscritos, acrescentou aquilo que naquela época era, vamos dizer assim, na concepção de muitos, uma superstição. A mistura greco-romana na religiosidade judaica, segundo alguns, teria provocado a introdução desta frase, deste texto, nesta cura. Ou seja, não se tem como provar, não se tem como atestar, por não constar nos melhores manuscritos e dos mais antigos, que de fato havia a presença de um anjo ali para agitar a água. Isto é uma possibilidade que deveríamos considerar outras alternativas, outras possibilidades, para chegarmos a uma conclusão que de fato não foi uma lenda, mas foi algo real. Mas por que se coloca em colchete? Para se observar e se respeitar o texto bíblico. Até porque não há nenhum descomprometimento a presença deste trecho aqui no texto. Não compromete a doutrina. Mas a dúvida se de fato era uma superstição, se era uma tradição, se de fato aconteceu, o que importa é que ele está aqui na Bíblia, e o que importa é que Jesus realizou um milagre, o que importa é que uma pessoa foi alcançada pelo poder de Deus. E a arqueologia tem um dos objetivos de não falar se é certo ou errado, mas é identificar aquilo que a história traz para nós. E Jesus aqui então, neste tanque, chamado Casa de Misericórdia, ou Casa da Graça, ou Casa do Derramamento, que era exatamente a água que era agitada ali, curiosamente, da religião hebraica, esta superstição greco-romana, que fazia com que a água era agitada, fazendo com que um anjo de Deus agitasse e assim levasse a cura para aquelas pessoas. Marcos no capítulo 2. Abra sua Bíblia em Marcos no capítulo 2. Se nós temos aqui a explicação de Jesus a partir da cura no sábado, Marcos no capítulo 2, Jesus vai falar a respeito exatamente o objetivo do sábado. Marcos no capítulo de número 2, veja aí, meu irmão, versos 27 e 28. Marcos no capítulo 2, versos 27 e 28. Acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Esta cura ela é emblemática porque ela traz luz e traz entendimento a respeito de muitas coisas, inclusive esta ideia perene e que nada se podia fazer no dia do sábado. E Jesus então contrasta com as curas que ele realizava. Olhando o homem, olhando a pessoa, quem é aquele que no dia do sábado tiver o seu boi, tiver o seu animal caído no buraco, não irá retirar este animal?
porque não entenderam o espírito da lei. E no dia de sábado, Jesus passa neste lugar, e Jesus então se aproxima daquele paralítico, que estava ali há 38 anos, uma pessoa com dificuldade de andar, em algumas versões, um manco, um paralítico, que estava aguardando a sua oportunidade de ser curado. E Jesus pergunta no verso 6, você quer ser curado? Volte para João no capítulo 5, que é o texto que nós estamos analisando. João no capítulo 5, então, neste diálogo. Este homem, verso 5, enfermo há 38 anos, verso 6, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, Jesus perguntou a ele, você quer ser curado? E ele respondeu, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Vemos este homem numa situação total de abandono. Uma das cenas mais lindas, mais maravilhosas que interpreta esse texto está na série The Chosen, O Escolhido. Quantos já viram? Eu já falei sobre isso aqui. Assista esta série. Talvez uma das mais fiéis ao texto bíblico que nós temos em toda a história do cinema internacional. Poderia até selecionar algumas partes desta cura que é realizada e que é retratado ali naquela série. O isolamento, o distanciamento dessa pessoa que dia após dia, noite após noite, está aguardando alguém para se aproximar, para levar a cura. Alguém, porque ele era sozinho, diz o texto bíblico que ele estava ali aguardando há 38 anos e não aparecia ninguém que me ponha no tanque, verso de número 7. Perceba a agonia deste homem. Perceba a ansiedade deste homem, que é um misto de tantas coisas. O que esse homem poderia pensar a respeito de si mesmo? Como conviver com o seu dilema em que ele nada pode fazer? A sua vida está inteiramente dependente de alguém, seja do anjo, se isto de fato era uma realidade, ou se uma ficção, ou se um conto, ou se uma lenda, se uma fábula, ou se uma superstição judaica a partir da influência greco-romana, seja qual for a interpretação do verso 4 que está em colchete, este homem depende inteiramente de alguém, ainda que seja um anjo. E ali ele vive isolado. E Jesus pergunta, você quer ser curado? Como assim você quer ser curado? É óbvio que eu quero ser curado. Mas este homem vai dizer, sim, eu quero ser curado. A solidão, o abandono, o distanciamento da vida considerada normal deste homem, deste paralítico, com certeza o agoniava e agoniava aquelas pessoas que estavam com ele. Há uma música popular brasileira de Alceu Valença, a letra é assim, a solidão é fera, a solidão devora, é amiga das horas, é prima do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão dos astros, a solidão da lua, a solidão da noite, a solidão da rua. E eu fiquei pensando, a solidão desse paralítico, a minha solidão, a sua solidão. Eu não sou muito fã de Alceu Valença, mas esta letra é uma letra espetacular nesse sentido. Como que ela se aplica à solidão das pessoas, à solidão da rua, à solidão da vida, à solidão no trabalho, à solidão da própria existência, à solidão de amigos, à solidão de pessoas. Diz o texto bíblico que ninguém se aproximava daquele homem para lhe permitir o momento da sua cura, da sua vitória tão desejada que há tanto tempo. Existe uma solidão pior, que é a solidão de Deus, a solidão do distanciamento do Senhor. A solidão, aquela solidão que crê que Deus não existe, aquela solidão que crê que Deus não se aproxima do ser humano. Como nós ouvimos isto, meus irmãos? Isto não é uma fábula, isto não é uma falácia. Há pessoas que dizem, Deus está muito distante para olhar para mim. Deus tem muito o que fazer para se apresentar e caminhar comigo. Quantas pessoas identificam este Deus como um Deus tão longe, tão distante?
E Jesus aqui quebra isso, porque ele se aproxima. Ele vai aonde está aquele homem há 38 anos. Jesus se aproxima da sua miséria, da sua pobreza, da sua ansiedade, do seu desejo. Porque Jesus se aproxima desse homem para levar exatamente aquilo que aquele local significava. Se Betesda é o local de misericórdia, se Betesda é o local de graça, Jesus se aproxima deste lugar para ser a graça e a misericórdia na vida daquele homem. Um dos nomes que o muro de Jerusalém leva é Muro da Esperança. E alguém perguntou, por que eles oram tanto ali naquele muro de Jerusalém? Porque eles ainda acreditam, porque eles têm esperança, eles ainda acreditam na vinda do Messias. Aquilo que os cristãos já creem, que Jesus já veio há 2000 anos atrás, mas aquele muro não deixa de ser o muro da esperança, o muro da fé, o muro da crença, e para este homem paralítico, aquele tanque era o muro da esperança. Aquela água era a água que levaria a sua cura. Mas a decepção total: não tem ninguém, e eu vivo no meu abandono. Não há ninguém que se aproxime de mim. Irmãos, nós vivemos um tempo talvez assim, deste isolamento, deste distanciamento e desta solidão, conforme esta música. A solidão é fera, a solidão devora. É amiga das horas, prima do tempo. E como que ela machuca, como que ela fere, e como que ela destrói. E é por isso que a Bíblia fala, abra lá sua Bíblia, Salmo 27, verso 10. Abra sua Bíblia, o Salmo 27, verso 10. Essa letra não se aplica para aqueles que acreditam no Senhor. Salmo capítulo 27, verso de número 10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Vamos todos ler este verso em voz alta? Salmo 27, verso 10, leia comigo. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Está aqui na tela. Esta música não se aplica para aqueles que confiam no Senhor. Não é à toa que a Bíblia se refere a Deus como Pai. Há um outro texto, Salmo 147, verso 3. Abra sua Bíblia, o Salmo 147, verso 3. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Vamos todos ler? Salmo 147, verso 3, está aqui. Podemos ler? Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas, cuida das feridas. Quanto tempo aquele homem sem ninguém para agitar a água? E Jesus pergunta: você quer ser curado? Por que Jesus faz esta pergunta? Por que Jesus confronta aquele homem? Por que Jesus faz então aquilo que seria óbvio para todos nós? Sabe por quê, irmãos? Alguns vão entender que muitos perderam a vontade de viver. Muitos já cansaram tanto, e aí 38 anos na vida deste homem, talvez ele sem completa esperança, quase 4 décadas. E você sabia que a média de idade naquele tempo era de 40 anos? A média de idade naquele tempo era de 40 anos. 40 anos as pessoas já morriam, na média. Possivelmente este homem estaria prestes a morrer. E ele iria morrer na sua infelicidade, sozinho e abandonado. Mas graças a Deus ele está onde? Em Betesda. Betesda é lugar de quê, irmão? Qual o nome de Betesda, significado? Lugar de quê? Misericórdia. Lugar de graça. E este homem então não iria partir sem que ele tivesse a sua cura e perdoado os seus pecados. É exatamente isto que Jesus faz. Quando este homem responde que quer ser curado, olha o que Jesus diz no verso 8. Então lhe disse Jesus: toma o teu leito e anda.
Jesus dá uma ordem àquele homem, o homem toma o seu leito, ele anda, e aí vem a discussão, ou as discussões teológicas de Jesus com aqueles que eram contrários às obras no dia do sábado. Verso 9: imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era o dia de sábado. E aí começa a agitação. Como que as pessoas não ficam satisfeitas muitas vezes com a manifestação do Senhor? Por que muitas vezes nós não podemos entender que podemos ser felizes? Por que algumas pessoas têm dificuldade de ser felizes? Por que algumas pessoas têm dificuldade de ser alegre? Eu acho que algumas pessoas acham até que ser alegre para alguns é pecado. Eu já ouvi muito isso. A pessoa muito alegre não é muito crente, porque crente tem que ser rabugento, crente tem que ser cara fechada. E como você imagina um local daquele que eu aqui apresentei, em que uma pessoa é curada, e como que este lugar não será reconhecido como um lugar de bênção, como um lugar de cura? Você leva lá no médico, o médico vê que você foi curado. Você tem um diagnóstico de doença grave, você tem um diagnóstico preocupante, e de repente você é curado, e você leva aquele exame para o médico, e o médico diz assim: olha, não existe mais, você foi curado. Como não se alegrar? Como não pular de alegria na experiência de alguns? Como não cantar, exaltar e louvar o nome do Senhor? Como não transbordar de alegria porque alguém estava morto e reviveu? Porque alguém estava perdido e foi achado? Como não se alegrar com alguém que se converte, com alguém que encontra o Evangelho? Como não se alegrar com aquele que se alegra? E depois deste milagre vem então essa agitação e essa confusão daqueles que eram contrários à vontade do Senhor, à vontade da cura, à vontade da graça, à vontade da misericórdia, porque existem pessoas que continuarão carregando as suas macas para sempre. Jesus diz assim para ele no verso 9: toma o teu leito, ou toma a tua maca e anda. Quantas pessoas estão carregando a sua maca? São doentes emocionais, são paralíticos espirituais, são pessoas que precisam ser tocadas pelo poder de Deus para que elas possam andar, para que elas possam se mover. A história deste homem pode representar a história de muitos de nós. Você sabia disso? Que a história deste homem, ela pode simbolizar e significar a história de muitos de nós, que talvez nos reveses da vida, talvez nas piscinas da vida, nos mares da vida, necessitando de alguém para dar um empurrão, para dar uma força. Quando eu era seminarista, há muito tempo atrás, já bastante tempo, fiz 32 anos de ministério pastoral, um jovem rapaz com 19 anos, um professor conhecidíssimo, respeitadíssimo, um dia chegou para mim e falou uma coisa para mim, que se eu acreditasse naquilo que ele falasse, eu não ia nunca mais voltar a uma sala de seminário. Uma palavra que ele deu, que ele trouxe, mas eu não acreditei. Eu falei assim: eu não vou carregar essa maca. Talvez seja a experiência de muitos de nós, uma palavra recebida, uma derrota na vida que tem se constituído numa maca muito pesada para carregar, um peso muito pesado para carregar, e que depende de alguém. A história deste homem pode significar que algumas pessoas não conseguem sair do mesmo lugar há muito tempo, pessoas que pararam no tempo, perderam a alegria, perderam o ânimo, perderam o contentamento, perderam o prazer de viver, perderam a fé, estão desanimados, estão desestimulados, estão acreditando que a vida acabou e é só isso, e como este homem paralítico, aguardando o seu momento de partida. E às vezes nós visitamos alguém, temos até exemplos, muitas vezes em nossos familiares, a pessoa diz assim: mas eu já quero morrer, Jesus poderia voltar logo. Senão, eu não quero que Jesus volte agora não.
Eu tenho muita coisa para fazer, ainda quero fazer muita coisa. O Senhor sabe o momento que Ele virá. Mas eu já estou cansado, eu já quero partir. E que Jesus me leve. Como nós nos entristecemos com isso, irmão. Se você fala isso, isso nos entristece profundamente. Você já ouviu alguém falar isso para você? Eu quero partir logo, eu quero morrer. Porque a vida para alguns é algo importante, essencial, é algo vital, é algo que nos move, é a vida que o Senhor nos concede. E este homem é um exemplo de esperança que há 38 anos está ali, amargando a solidão que mata, que fere, mas ele está ali perseverante todo dia, porque a sua hora vai chegar dele receber o milagre que é a presença do Senhor naquele local. A história deste homem pode significar também que alguns são dependentes de alguma superstição para poder viver. E como que isto aprisiona as pessoas? Se nós entendemos que o verso 4 entre colchetes é uma superstição, muitos vivem debaixo de superstições, de mentiras diabólicas e demoníacas que tentam travar a vida de muitas pessoas, que vão atrás de mentiras, de fábulas, que inclusive comprometem a sua vida, estas mentiras, e que vivem atrás dessas mentiras, como por exemplo, eu não saio da minha casa se eu não olhar o horóscopo, eu não saio da minha casa se eu não descobrir qual é a cor do meu dia. E as coisas tão óbvias que nós encontramos, mas servem de prisão para as pessoas que vivem debaixo de superstições. E se nós acreditamos que ali era uma superstição, aquele homem precisava se libertar daquela superstição, ou daquela fábula, ou daquele conto, ou talvez de uma história que nunca iria acontecer. E é por isso que Jesus pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Você quer continuar aqui? Você quer continuar crendo numa superstição? Tá bom para você desse jeito? Eu quero ouvir de você. Você deseja continuar a vida? Você ainda tem coisa para fazer nessa vida? Ou você acha que você vai aposentar e acabou a sua vida? Ou você acha que você aposentou, vai adoecer? Tem que ter cuidado. Para alguns, a vida começa não depois dos 40, mas depois da aposentadoria. Cadê fulano? Viajou. Cadê fulano? Está na Ásia. Cadê fulano? Está na América. Cadê fulano? Está no Amazonas no barco. Cadê fulano? Está trabalhando. Mas ele não aposentou? Sim, ele aposentou. Ele agora pode fazer isso. Ele agora está vivendo. Não que o trabalho seja uma coisa ruim. Mas são pessoas que continuam a vida, porque a vida se processa, carregando a sua maca ou não, a vida continua, ela se processa. Esta história tem a ver conosco, porque talvez outros que dependam de alguém para viver, porque são altamente dependentes de alguém que os carregue, que faça o agito da água para tranquilizar a vida. E por isso Jesus pergunta: você quer ser curado? Ou você quer continuar dependente de pessoas? Esta é uma reflexão muito importante para os nossos dias, irmãos, porque é uma tomada de posição, é uma tomada de decisão. Qual a nossa escolha diante desse texto, diante desta pergunta, diante desta cura neste tanque? Você quer ser curado? O que isto tem a ver conosco? Jesus então pergunta para ele, porque na verdade muitos de nós talvez tenha perdido a alegria, o ânimo, o fôlego da vida que Deus sopra sobre nós, porque o Espírito Santo habita em nós, e Ele produz vida, e a Bíblia diz, Jesus fala sobre isso: rios de água viva fluirão do seu interior, da sua vida, porque o Espírito vai habitar, e o Espírito é vida. Você crê nisso? Esse texto tem a ver conosco exatamente como se Jesus dissesse: toma o teu leito, toma a tua maca e anda. Saia do lugar, continue, persista, persevere na presença do Senhor. Aqui está uma pergunta para eu concluir esta mensagem. Uma boa pergunta para a nossa reflexão. Você quer continuar paralítico, espiritual, incrédulo? Você que nos acompanha pela internet, você quer continuar na posição que você está? Eu nasci assim, morri assim, eu não acredito, eu vou morrer na minha religiosidade.
Ou você quer encontrar em Cristo aquele que diz: perdoados estão os teus pecados? Esta é uma boa pergunta para a nossa conclusão. Está tudo bem? Está tudo bom? Se o sábado, o que era mais sagrado para eles, era importante, imagine a presença do Filho de Deus diante dele naquele momento. Aqui está quem é maior do que o sábado. Aqui está o doador da vida, e Jesus preserva e Ele trabalha pela vida. E é por isso que Ele diz: levanta, toma a tua maca e anda. Jesus é aquele que diz: sai. Jesus é aquele que diz: entra. Jesus é aquele que diz: fecha. Jesus é aquele que diz: abre. Jesus é aquele que diz: não vai. Jesus é aquele que diz: vai. Jesus é aquele que acompanha. Jesus é aquele que assiste. Jesus é aquele que agita a água, mas é aquele que também que não depende da água, porque Ele é a própria água, a água da vida. E é por isso que Ele diz: quem tem sede, venha e beba dessa água. Esta é uma história maravilhosa, meu irmão, que nos ensina a respeito da nossa vida com Deus também, a partir desta agitação. Se o irmão perceber em casa, a partir do verso de número 10, esta discussão em volta do sábado, quando perguntam a ele: quem é essa pessoa que te curou? Quem foi este que te curou? E eles vão ficar embaralhados, porque eles não vão entender quem era Jesus. Porque muito que Ele faz é inexplicável para nós, mas nós precisamos crer. Feche os seus olhos, meu irmão, minha irmã, você que está conosco pela internet acompanhando. Qual é a tua maca? Qual é o agito que você precisa? O Senhor pergunta para você nesta noite: o que queres que eu te faça? Qual é o toque do Senhor? Você que nos acompanha pela internet ou que talvez esteja aqui, o Senhor Jesus diz nesta noite: toma a tua maca, toma o teu problema, toma a tua dificuldade e prossiga, levanta, anda. Fale com Deus neste momento, entregue a Ele o seu problema. Talvez você não tenha nenhum problema físico de ordem patológica, mas talvez você esteja enfrentando alguma dificuldade, algum peso, algo que você esteja dependendo de alguém, dependendo de uma circunstância, dependendo de uma resposta. Mas eu quero convidar-lhe que nesta noite você confie inteiramente no Senhor. É Ele que pode todas as coisas. Não creia em superstições, naquilo que as pessoas dizem, mas creia no Senhor e na sua palavra. É Ele quem tem o poder e a autoridade, independente de anjos e homens. É Ele quem diz: toma o teu leito e anda, perdoados estão os teus pecados. E Ele pode perdoar pecados na vida daquele que se arrepende. Senhor, muito obrigado. Como que nós aprendemos com esta história, Senhor? Como que esta história é atual, como que ela fala o nosso coração, como que ela nos motiva e nos mobiliza para acreditar no Senhor que passa pela nossa vida, que passa pela nossa história, o Senhor que passou ali naquele local onde estava aquele paralítico há 38 anos, nesta história que já passa dos 2000 anos em que ela aconteceu. O Senhor hoje continua operando, Senhor. O Senhor continua falando: toma o teu leito, perdoados estão os teus pecados. Senhor, receba as nossas inquietudes, receba os nossos problemas, receba, Pai, aquilo que nos provoca solidão, tristeza, Senhor. Que o Senhor esteja concedendo da tua graça, da tua misericórdia, conforme é sugestivo o nome daquele lugar, o paralítico de Betesda, o homem que encontrou a Jesus Cristo naquele mar de agonia, naquele mar de angústia, naquele mar de perene tristeza, mas que um dia Jesus passou por ali. Por isso, Senhor, passa por nós, Senhor, vem até nós, toca em cada coração. Assim nós te pedimos, assim nós te exaltamos e fazemos isto em nome de Jesus. Fiquemos todos de pé, irmãos, vamos cantar.
Vamos adorar o Senhor, poder para salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Todos necessitam de que Jesus passe pelo tanque de Betesda. Cantemos ao Senhor.